Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma agenda de leitura da lição dos jovens. Esta semana estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título As cidades de refúgio são estabelecidas. E hoje, segunda-feira, 15 de junho de 2020, a nossa agenda de leitura se intitula As cidades dos levitas. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Números, capítulo de número 35, do versículo 1 ao 8, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem. E também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. E isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para o que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Queridos, devemos nos lembrar de que, por causa da lealdade dos levitas no Sinai, eles deviam ser recompensados. Deus seria a sua porção. Não há herança melhor do que isto. Mas o próprio Senhor tomou providências específicas para eles e como eles viveriam no meio do povo que deviam servir. Deus ordenou que os levitas recebessem 48 cidades para ter onde viver e terra suficiente ao redor de cada cidade para alimentar o gado, os rebanhos e outros animais que eles pudessem ter. O número de cidades da cidade dos levitas deveria ser proporcional ao número de cidades de cada tribo. Os que recebessem muita terra deveriam dar mais do que aqueles que haviam recebido menos. Em consequência, novamente, vemos a justiça na distribuição da terra. E ainda, todas as tribos deveriam dar da herança de sua possessão. Isto é, todos deviam tomar parte em certificar-se de que os levitas fossem atendidos, conforme Deus estava ordenando. Dessa maneira, o Senhor queria que eles conhecessem claramente as suas obrigações. E ao mesmo tempo, o fato de que eles deveriam ser providos pelas outras tribos, certamente deve ter sido uma constante lembrança para os levitas de sua responsabilidade em cumprir fielmente o trabalho em favor do povo. Portanto, os levitas deveriam ser espalhados entre todas as tribos de Israel. Isto é, eles não estavam todos reunidos em uma área específica. Eles deveriam viver no meio do povo, talvez como lembrança da fidelidade de seus pais durante a adoração do bezerro de ouro. Em consequência, em seus encargos sagrados, eles podiam ser testemunhas constantes para o povo que significam fidelidade e santidade. Vivendo entre eles, sendo parte de suas comunidades, compartilhando suas lutas, tristezas e alegrias, os levitas
caso tivessem sido fiéis à sua tarefa, poderiam ter sido uma bênção para a nação. Eles não deviam ser uma classe exclusiva, arrogante, de elite, vivendo separados da comunidade em que serviam. Deviam sim servir, não ser servidos. Que exemplo do que significa o verdadeiro ministério em toda parte. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.